Globo coleciona os piores índices negativos de audiência, um após o outro, meus irmãos. A emissora está batendo o recorde mesmo, só que ao contrário, todos de índice negativo de audiência. E se você analisar as notícias da própria grande mídia, estão dizendo o seguinte, que a novela Elas por Elas, né, foi tirada do ar. Só que essa matéria foi escrita assim, que é para nos induzir ao erro. A novela não foi removida do ar como se dá a entender quando você lê o título. Simplesmente estava tendo jogo, por causa da final da Copa de Libertadores da América, né, entre Fluminense e Boca Juniors, não foi exibida a novela, né? Aí se a pessoa for afobada vai dizer, a Globo tirou do ar, não sei o que, achando que a novela realmente saiu do ar, sem terminar. Eles não fazem isso. Até porque, meus irmãos, agora que você está tendo acesso à informação, você sabe que muitas dessas produções já vão pagas, já vão patrocinadas. Elas nem precisam atingir o sucesso, basta fazer o básico para continuar sendo usada como ferramentas de manipulação e de introdução de novas culturas na sociedade. É para isso que serve a programação da TV. Por isso é que tem esse nome programação, que é para programar quem assiste. Sempre foi assim. Vários tabus, como eles chamam hoje, foram quebrados, comportamentos da sociedade foram mudados através dessas programações. As pessoas assistiam e queriam ser como os artistas. Agora, pelo menos antigamente, esses artistas tinham algum talento. Se você comparar essa novela de hoje, Elas por Elas, ela é uma novela de 1982. Eu nunca assisti, né? Não é do meu tempo. A Globo resolveu fazer um remake em cima dessa novela de 1982. E ela está amargando índices baixíssimos de audiência, marcando 12 pontos. É muita coisa, são 12 milhões cada ponto de audiência. Se você não sabe, significa 1 milhão de pessoas ao vivo ali assistindo. Então 12 pontos são 12 milhões. Mas para uma emissora como a Globo, que batia 28, 30, é uma queda muito grande. Entende, família? É mais que o dobro. Se fosse 22, teriam perdido a metade, né? Mas veja, era 28, 32 pontos de audiência que esses caras pegavam, agora caindo aí para 12, né? E segue-se assim. Agora vamos lá, vamos entender isso aqui. Dá uma olhadinha nessa imagem e você vê os atores e o estilo, né, desses atores de hoje em dia. No caso aqui, do lado esquerdo, atrizes, né? Esses são o elenco dessa nova versão do remake, né, de 1982. Você olha assim para as caras, principalmente essa que está aí sentada no banco, não tem nada a ver, né, com o estilo da novela mesmo. Porque é o seguinte, se você quer criar a sua história, mas eu preciso modernizar, então você não faz o remake, você cria a sua. E eles tentaram por muitas e muitas vezes, só que dão de cara com fracasso. Agora dá uma olhada nessa outra imagem e vê aí o peso, né, do elenco do passado, de 82. Eu não sei o nome aqui dos artistas, família, mas eu sei alguns papéis que eles fizeram. Essa aqui, por exemplo, como a Diná, né? Olha o talento dessa menina. Olha, essa outra aqui fez uma porrada de novela. Esse cara aqui fez Vamp também, eu lembro dele. Caramba, são muitos atores de peso aí, né? Ator e atrizes. Aí você coloca esse pessoal de agora e você vê que até mesmo, né, na qualidade da atuação, do profissionalismo dos profissionais deles, diminuiu. Porque eles foram ficando cada vez mais desleixados, meus irmãos, com o tempo passando. Quantas denúncias nós tivemos que ator e atrizes conseguiram pegar papéis porque entraram naquele famoso quartinho, segundo eles próprios, né? O quartinho do redondo e do pó. Conseguiram os papéis assim. E é óbvio que alguém que entra por causa disso, né? Porque cheira muito ou tem um bom redondo, não vai ser lá essas coisas atuando. Então, à medida dos anos passando, e nós temos várias denúncias desse tipo, fizemos vários vídeos aqui. Lembra do outro diretor também, né? Um caso polêmico daquela moça que denunciou também, de assédio, de não sei de quê, não sei de quê. Então vocês veem aí que é um padrão comportamental dentro da Globo. E a Globo é a maior, por isso é que a gente fica sabendo mais também. Mas se você acha que não rola nas outras menores, então, de maneira geral, o que a gente tá vendo é a queda do talento. Porque tem pessoas ali que não deveriam estar. Que tem muito mais pessoas talentosas ali numa fila, sonhando em ser um ator ou uma atriz e não consegue o papel. O resultado está sendo isso aí, desastroso. Cada vez mais a audiência cai, não é só essa novela Elas por Elas que está com esse índice baixo de audiência. A novela das 19 horas, que eu acho que é a das 8, né, que o pessoal chama. Porque sempre foi assim, né, chama de 8, mas
Na verdade sai de 7 ou é de 6, nem sei, mas eu nem lembro mais. Mas o fato é que a novela Fuzue também está amargando índices terríveis de audiência. São os mais baixos que a emissora teve. E segue-se assim tudo. Nós falamos também do Big Lixo Brasil, mesma coisa. A pior audiência de uma final foi essa agora. Então eles estão mesmo, família, caindo. Nós também fizemos cobertura de, inclusive, o próprio prédio, a sede, né, principal da Rede Globo já foi vendida e eles alugaram a quem comprou, porque eles venderam sem poder vender. Então vendeu-se e alugou o prédio. Várias antenas, várias filiais deles derrubadas, fechadas, mudando a bandeira. Tá acontecendo. Agora, com o manda-chuva que entrou aí, eles tiveram um ar a mais, porque vem a questão do patrocínio, né? Dizem que os Correios vão fazer propaganda de novo, sendo que os Correios não precisam fazer propaganda, porque eles têm um monopólio. Então, se você tem um monopólio, todo mundo é obrigado a usar, porque só tem aquela, por que você vai fazer propaganda? Aí dizem que vai voltar como era antigamente. A Caixa já está fazendo propaganda de novo, né? Que também não precisa, é uma coisa do governo, para que vai fazer propaganda? Então, essas coisas aí, meus irmãos, é que vai sustentando eles, né? Através desses acordos. Tem também a PEC, que está apelidada lá em Brasília de PEC da Globo. Nós mostramos também o deputado Gustavo Gaia falando justamente isso, né? Que lá é apelidada essa PEC de PEC da Globo, porque ela faz um monte de exigência, né? Que beneficia a Rede Podres. Não sei se vocês perceberam nos últimos vídeos que eu não tenho colocado mais a print, né, da matéria que eu tô lendo para vocês. Eu não tô colocando mais e nem tô passando a matéria mais do jeito que eu passava. Por quê? Porque agora, se você fizer isso, a Rede Podre, caso essa lei seja aprovada, e ela tem tudo para ser, porque já fragmentaram ela para que isso seja feito, e assim que for assinada, todos os conteúdos que tiver qualquer menção de matéria, tiver print, a plataforma vai ser obrigada a passar a monetização para eles, vai ter que pagar a eles. Então, meus irmãos, é uma coisa muito séria que está sendo feita no Brasil, que visa mesmo inviabilizar os negócios dessas Big Techs aqui no Brasil. Eles não querem mais a Big Tech, eles acham que, apesar de toda a censura que existe aqui, apesar de tantos caras terem se abaixado as calças para eles, né, baixado a cabeça, ainda assim é pouco. Ainda assim eles estão achando pouco, eles querem muito mais, eles querem um controle total, né? Já não basta hoje a gente notar que canais que são os chamados progressistas, que defendem as pautas de esquerda, principalmente se for contra a família, a moral e os bons costumes, se for assim, já está sendo privilegiado. Você vê que um monte de gente que saiu literalmente, né, do esgoto, tá bombando. Aí eu fico besta quando eu olho esses canais que tinha lá, sei lá, 5 anos de canal com 20 mil inscritos, 12 mil inscritos. E de repente começaram a crescer e crescer, por quê? Porque é recomendado um atrás do outro, fora, né, os patrocínios, os impulsos que rola aí, justamente de quem? Dos vermelhinhos. Você sabe quem são, né? Os vermelhinhos vão e metem dinheiro público aí nesse negócio. Da outra vez que fizeram a investigação, acho que em 2014, já foi pego um monte de blogueiro que recebia, né, dos vermelhinhos. Eu lembro até daquele Cauê Moura, que quando recebeu um prêmio, acho que foi de YouTube Revelação, alguma coisa do tipo, e ele fez um discurso antipetista. Quando foi na época da campanha, estava declarando voto. E aí, se eu não me engano, ele também tinha ganhado um patrocíniozinho dos caras. Então é esse tipo de coisa, meu irmão, que tá rolando agora, bem debaixo aqui dos nossos narizes, né? Acontecendo bem na nossa frente. Mas as pessoas, na verdade, não estão se importando com nada, família. Tem aí essa reforma tributária que eles estão fazendo. Eu acho que eu já consegui passar o vídeo para vocês. Se você não assistiu, veja, porque é bastante importante. E a gente colocou um professor de economia, de gestão, entende muito do assunto. Ele é até japonês, a gente vê, né, que ele é oriental. E o cara explicou tudo, família. Bateu a real do que realmente significa. São os primeiros passos para essa nação ficar vermelha totalmente, ficar totalmente vermelhinha. Mas o povo tá nem aí, parece que nada tá acontecendo. O povo ficou anestesiado. E eu sabia que, já desde a greve dos caminhoneiros, não quero nem saber desse movimento bolsonarista que teve aí, que pra mim, sinceramente, só fez iludir o povo e destruir a alma patriota das pessoas. O povo hoje está de espírito arrasado, meu irmão. Depois de ter acreditado tanto, lutado tanto e não ter dado em nada. O que eu noto é isso hoje. E antes disso acontecer, no movimento dos caminhoneiros, eu falava da importância daquele movimento não falhar. Porque se ele falhasse, ia dar naquilo que deu.
proibição hoje até não tem mais como os caminhoneiros fazer qualquer tipo de greve, qualquer tipo de movimento, porque se os caras pararem no acostamento, eles vão ser multados e a multa pode ser no valor do caminhão. Quer dizer, o Estado aprovou leis de forma legal, onde ele pode tomar um bem da pessoa. É absurdo de todas as maneiras, né? Você tá vendo gente aí condenada a 12 anos, 14 anos, pessoas que nunca tiveram qualquer processo, não tem passagem nenhuma aí, processados, né? Condenados assim, de uma hora para outra. Enfim, meus irmãos, a coisa tá muito feia, né? O sistema, você sabe que tá todo aparelhado, os poderes, então tem muito pouco o que se fazer, né? Alcance dos canais limitados, dependendo do que você fala. E é isso, meus irmãos. A gente vai aqui tentando fazer a nossa parte. Eu acho que essa é uma boa notícia, né? Saber que a população, pelo menos, está boicotando, mas, sinceramente, uma novela dessa ainda ter 12 pontos de audiência é porque ainda tem muito gado. A grande verdade é essa, ainda tem muito gado na população. O camarada acha que, não, mas a minha televisão desligada vai servir de quê? Vai adiantar em quê? Adianta muita coisa. Cada coisa que você deixa de fazer ou faz, ela conta muito, meu irmão. Ela conta muito. Muitos artistas globais hoje, não pela questão financeira, deixar isso bem claro, porque, repito, esses filmes são feitos com o nosso dinheiro, por isso é que são tão ruins, eles já vão pagos com o nosso dinheiro, né? É uma verdadeira pouca vergonha a mídia nacional. Então não é questão de dinheiro, mas é a questão do ego. Eles têm reclamado muito. Eu vi aquele artista que eu gosto muito das músicas, não é? O Paulo Ricardo, mas fez o L também. Antes não fazia. Eu já tinha visto o show dele, ele falando bem, né, do antigo Banda Chuva, ele elogiando. E agora, né, porque tá na onda, quer mamar também, acredito, nos patrocínios voanetes da vida. Aí começou a elogiar aí o que tá agora, né, o Poderoso Chefão agora. E aí o show foi um fracasso. E aí ele ficou, não, porque esse pessoal é muito extremista, não tem que se misturar as coisas. Eu realmente concordo em não misturar as coisas mesmo. Se é dinheiro público, tem que ser gasto com o público. Não com showzinho de artista. Se é pra separar as coisas, que separem de verdade. Porque, meus irmãos, gastar com a tal da cultura... Cultura não enche barriga, não. Gasta-se com cultura quando você tem saneamento básico, quando você tem saúde, quando você tem segurança. A cultura vem naturalmente do povo, né? Primeiro você cuida de saúde, segurança, educação, saneamento básico, e aí depois, se sobrar grana, que não sobra, você ia pra tal da cultura. E não essa que tá aí, toda destronchada. Mas enfim, eu acho que a gente tem que ficar feliz por ter diminuído, afinal de contas, a internet é uma coisa nova ainda no Brasil, né? Agora que as pessoas estão começando a ter acesso através dos celulares, né? Sei lá, de 5 anos pra cá, é que a coisa realmente começou a pegar mesmo. Então é uma vitória grande e também isso mostra o desespero deles de tentar censurar a gente antes, né, que a coisa cresça ainda mais. Porque veja, se antes dava 32 pontos de Ibope uma novela dessa e hoje dá 12, isso num período aí de quê? De 5 anos, o que é que vai acontecer daqui a mais 5 anos? Então os caras estão se mexendo, né, para evitar sumir e garantir que eles possam continuar mamando. E infelizmente, meus irmãos, nesse caso o sistema está bem aparelhado, né? Os poderes e ainda mais a mídia, que sempre foi a grande ferramenta deles de manipulação. Mas é isso, família. Maior sempre é Deus e a gente fica aqui na torcida, a gente vai fazendo a nossa parte. Eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. Não vai ser por não tentar que a gente vai perder, né? A gente vai fazendo a nossa parte. E é isso, meus irmãos. Lembrando sempre que a fé sem ações, ela é morta. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!